pessoal, beleza? Aqui para mais um vídeo de comentário, de análise desse jogão que foi Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Valeu? Fla-Flu. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Esaú Caíno e você já sabe, esse aqui é o nosso Torcida 87. Aqui tem comentários dos jogos, os números do Campeonato Brasileiro, média, estatísticas dos times, dos jogadores, individualmente, tá bom? Valeu? Tô devendo para você, e vai sair essa semana um vídeo falando sobre as estatísticas, né? Média de escanteios de cada clube, tá bom? E também nesse mesmo vídeo vou falar aqui, vou trazer a porcentagem de número de vitórias dos mandantes, número de vitória dos visitantes, tá bom? Pra gente ficar aí bem por dentro dos números que fazem toda a diferença na hora de você fazer a sua aposta, na hora de você compreender o que tá acontecendo com o seu time. Valeu? Vamos lá. Vamos falar desse Fluminense e Flamengo. Para começar, gente, vou falar logo. Fluminense mais uma vez foi horrível, tá? Foi horrível. Ele passou o primeiro tempo todo sem dar um chute pro gol, tá? O Fluminense só foi dar o primeiro chute aos 22, tá? De 21 para 22 minutos do segundo tempo com o Lima. Isso é inadmissível. Um time de primeira divisão passar o tempo todo, o primeiro tempo todo, sem dar um chute pro gol, tá? Outro erro, e é repetido: jogadores lentos trocarem passe em frente à área e com isso atrair a marcação do adversário. Foi o que o Flamengo fez, foi o que o Atlético Goianiense fez, foi o que o Corinthians fez. Todos fizeram, até mesmo quem vai lembrar aí do jogo lá no Chile contra o Colo-Colo, fizeram a mesma coisa e o Diniz não muda. Ontem ele entrou com o seguinte time: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, que é outro erro, tá? E eu vou falar sobre isso. Diogo Barbosa, Gabriel, Lima, Renato Augusto, Ganso, Kennedy, John Kennedy e Cano. Erros atrás de erros. Vendo a escalação aqui, é um time, cara, com lentidão no meio de campo. Quando ele coloca Ganso e Renato Augusto no meio de campo, não interessa se o Ganso estava chegando mais ao ataque, se o Renato Augusto ficava trocando, sabe, se movimenta, não interessa. O time estava com menos 2 no meio de campo. O Flamengo, com essa formação, que entrou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, que também é um erro do Tite, tá? Colocar o Léo Ortiz como volante, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. É um time muito leve, muito rápido. Esse menino, o Lohan, cara, deitou e rolou no meio de campo. Deitou e rolou no meio de campo, sabe? O Lima, pelo amor de Deus, não conseguia. Estava sobrecarregado. Sobrecarregado, gente. O Diniz erra também, como eu apontei aqui. O Martinelli, por quê? Por que ele não entrou logo com o Thiago Santos fazendo dupla com o Antônio Carlos?
e jogou o Martinelli pro meio de campo. Por quê? Por quê? Aí nessas horas eu quero saber, sabe? Eu quero saber, cadê o pessoal? Cadê o pessoal de Champions League? Cadê o pessoal bicampeão da Libertadores? Seu Felipe Melo, que só sabe bater, sabe? Seu Marcelo. Cadê esse pessoal? Cadê o Douglas Costa? Pra quê que veio? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Me diz. Não dá. Aí vamos lá. Vamos para os números, tá? Vamos para os números, para endossar o que eu tô falando. O Fluminense teve 2 tentativas pro gol. 2 tentativas para o gol. 2. E nenhum chute pro gol. Não dá. Não dá. Não dá. Fluminense, mais uma vez. Número de passes. Teve mais posse de bola, tá? Durante o primeiro tempo todinho. Mas foi muito ruim. Não dá. Falar do Flamengo. O Flamengo foi muito superior. Com esse meio de campo lento, o Lohan, como eu disse, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique tinha muito espaço. Só no primeiro tempo o Fábio salvou, a zaga espanou pro lado, e o Lohan, o Luiz Araújo tiveram grandes oportunidades de fazer o gol. Era só no primeiro tempo, era para ser no mínimo uns 3-0, tá? Uns 3-0 aí. E o que acontece? O Flamengo não teve a competência no primeiro tempo para fazer. Finalizando mal, tá? Mas destaque aqui no Flamengo pro Lohan, é o meu destaque. De resto, a composição do Tite foi boa, tá? Ele montou um time bom dentro do que ele tinha. Os jogadores comprometidos, até por ser um clássico, mas o erro para mim do Fluminense, do Flamengo, no caso na figura do Tite, eu não gostei do Léo Ortiz no meio de campo, porque no segundo tempo ele tira o Lohan e coloca o Alan. Por que ele não entrou com o Alan direto e o Léo Ortiz na zaga, já que no segundo tempo ele tirou o Davi Luiz para a entrada do Léo Pereira? Por quê? Por quê? São decisões assim que o Tite comete, que irrita muito a torcida. Voltando, eu estou intercalando, voltando a falar do Fluminense, agora falando das substituições, como eu havia falado, Thiago Santos no lugar do Gabriel, Alexander no lugar do Cano. Por que ele não entrou com o Keno no lugar do Renato Augusto? Sabe? Dava para fazer. Por que ele não entrou com o Teherãs, como eu havia falado no outro vídeo, falando do Fluminense, no lugar do Ganso? Fazia um time mais rápido, mais sólido. Mas não. O Diniz, ele, infelizmente, ainda vive em 2023. Os jogadores vivem em 2023. Eles têm que entender que agora o time, todos os adversários já conhecem os pontos fracos. Precisa mudar. Tá valendo que a diretoria fez uma reunião, tá fazendo uma reunião, tá vendo aí, fez uma reunião ontem para decidir o que vai fazer com o Diniz. Cara, minha opinião, na moral, é rescindir o contrato e mandar o Diniz embora. Só que o presidente do Fluminense, há poucos meses, eu acho que não tem nem 4 meses, renovou com o Diniz, que pra mim é um erro. Não dá. O Diniz vem apresentando
resultados pífios, não consegue tirar nada do time, que também o Fluminense está nessa draga toda por culpa da diretoria, que a diretoria enche o elenco de jogadores que não rendem. Eu falei aqui, até a 10ª rodada, o Felipe Melo é o grande exemplo. Ele só tinha 294 minutos. 294 minutos. Sabe? Ele fez 6 partidas como titular e uma saindo do banco. Das 10 que o Fluminense tinha feito. Se somarmos, como eu havia falado, o Felipe Melo só jogou 49 minutos, em média. Não dá. O Renato Augusto só tinha 108 minutos até a 10ª rodada. Não dá, é muito dinheiro desperdiçado, tá? É muito jogador parado. Pô, investe na categoria de base. Bota molecada. Pô, não dá, a torcida não aguenta isso, cara. É muita patifaria. Um tempo inteiro sem chutar pro gol. Jogo de caranguejo. Não dá. O Fluminense precisa de uma mudança profunda no seu elenco e no seu estilo de jogo. Não dá. Se continuar dessa forma, vai ser rebaixado. Fica aqui a observação. Falando do Flamengo, o Flamengo tá jogando sem os seus principais jogadores e mesmo assim se mantendo lá em primeiro lugar. Se não cair o rendimento, mais uma vez, por mais um ano, a briga vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ontem ganhou de 3-1. Aí depois, não adianta, vai ter que engolir. Beleza? É isso aí, pessoal. Tá aqui minha opinião sobre o jogo, falando os pontos que eu vi, tá? É isso aí. Se gostou do vídeo, não se esquece, curte, compartilha, comenta e abraço.